Olá, meu querido, olá, minha querida, como tem passado? Tudo bom? Eu espero que sim. E nesta oportunidade, neste brioso canal Beit Sefer, eu quero compartilhar contigo de um tema muito importante para os nossos dias: família. E nesta oportunidade eu quero falar contigo, dentro de família, de um tema que eu atrevi a dar, que tem por seguinte título: Família, um bem precioso para Deus. E esse tema está fundamentado lá no livro de Isaías, capítulo de número 45, versículos de 1 a 7. E esse trecho me diz o seguinte, eu compartilho contigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu o soltarei, os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e estas portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço paz e crio mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Pois bem, para uma família que agrada a Deus, que é uma palavra-chave para esse tema, quais são os benefícios? Uma família que agrada a Deus. Há diversos benefícios em você estar agradando a Deus, em você estar se prontificando a fazer a vontade de Deus. E nesse texto que eu acabei de ler para você, há aqui diversos deles dos quais eu quero compartilhar com você. Eu não quero me ater na historicidade desse texto, mas eu quero me ater na aplicabilidade desse texto nos dias de hoje para a minha família e para a sua família. Pois bem, para uma família que agrada a Deus, diz a palavra do Senhor lá no primeiro versículo, quando ele diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem te tomo pela tua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu destaco, querido, deste texto aqui e falo o seguinte: para uma família que agrada a Deus, as portas não se fecham. A gente observa em diversas situações, em diversos momentos, as portas se fechando. Você olha para um lado, olha para o outro e as coisas parecem que se avolumam, os problemas parecem que se avolumam, fazendo com que crie-se uma barreira entre você e o seu objetivo. E esse texto chama a minha atenção quando a gente percebe a onipotência de Deus colocando-se à nossa disposição, quando ele fala: eu abro as portas. E eu e você sabemos muito bem que quando o nosso Deus ele abre as portas, estas portas não se fecham. E quando ele fecha as portas, ninguém consegue abrir. Então, a onipotência de Deus é colocada em favor daquele que agrada a Deus. Então, se a minha família, se a tua família agrada ao Senhor, as portas não se fecham. Mas existe um outro ponto para a família que agrada a Deus. E este ponto eu destaco ali no versículo de número 2, quando ele fala o seguinte para mim e para você: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos,
quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui nos mostra o Senhor como um grande general, um grande guerreiro, aquele que pelo currículo dele, pela história dele, que a gente vê no Antigo Testamento, nunca perdeu uma batalha. Então traz para mim e para você a certeza de que quando ele está na frente do problema, na frente da família, quando ele caminha a nossa dianteira, não há que se falar de derrota, não há que se mensurar a possibilidade de queda, derrota ou falha, porque ele, como general, está à nossa frente. Então, o que a gente percebe nos grandes generais que a história apresenta para a gente, todos eles, quando estavam com Deus, foram mais do que vencedores. E eu e você, sendo nós, ou pertencendo nós, a uma família que agrada a Deus, a um general que vai adiante, marchando, guerreando, abrindo portas e confirmando a vitória para mim e para você, pelo fato de eu e você termos uma família, ou estarmos numa família que agrada a Deus, ou promovermos uma família que agrada a Deus. E aí eu prossigo, querido, lá no versículo 3, ainda destacando um benefício para uma família que agrada a Deus. Para uma família que agrada a Deus, ele chama pelo nome. Ou seja, quando ele fala que eu chamo pelo teu nome, no versículo 4, ele quer dizer intimidade, aproximação, unidade, intimidade contigo. Ninguém te chama pelo teu nome se não te conhecer, principalmente quando alguém chama pelo nome completo. Você já percebeu quando o pai ou a mãe chama o nome completo? Quando fala Luiz Cláudio da Silva, ou é algo bom ou é algo ruim, mas uma coisa a gente sabe: tem intimidade, tem proximidade. E o nosso Deus é isso que ele quer demonstrar para você quando ele fala lá no versículo de número 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ou seja, antes de nós conhecermos ao Senhor, ele já nos conhecia por dentro e por fora. Então ele conhece você, querido, nos mínimos detalhes. Mas há essa intimidade para uma família que agrada a Deus. E aí eu prossigo, querido, lá no versículo 5, há um outro benefício de uma família que agrada a Deus. Olha só o que diz o versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheça. Ou seja, Deus se apresentando para uma família que agrada a Ele. Eu sou o Senhor, não há outro além dele. Isso aponta para a exclusividade da qual o Senhor nosso Deus ele requer de nós. Ele não quer que no teu coração esteja ocupado com outra pessoa, outro ser ou outro objeto que toma a primazia, toma o primeiro lugar. O primeiro lugar em nossas vidas, o primeiro lugar na família tem que pertencer a Deus. E quando nós apontamos, destacamos, apresentamos a Ele essa primazia, essa prioridade, esta exclusividade, não resta dúvida, querido, que Ele se faz presente de maneira agradável. E quando Deus está presente, diz a palavra, há fartura de alegria. Então esse Deus, ele quer ser exclusivo, não quer que haja um compartilhamento da tua atenção para outro Deus, não quer que haja um compartilhamento da tua atenção para um outro objeto, para alguma outra coisa, alguma outra condição, alguma outra posição social acima de Deus. Acima de Deus não há que se falar de absolutamente ninguém. Ele requer do seu servo, requer daquele que lhe adora, a exclusividade. Por isso ele declara: eu sou o Senhor. E uma família que agrada a Deus só tem um único Deus.
E para uma família que agrada a Deus, os milagres são inesgotáveis. Os milagres. Quais são os milagres que você almeja? Quais são os milagres que você aguarda deste Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que a gente pede e aquilo que a gente imagina? O versículo de número 6 nos mostra esses milagres, o fato desses milagres não se acabarem, indo de norte a sul, de leste a oeste, onde o nosso Deus, em cada centímetro destas distâncias, vai fazendo milagre para mostrar a sua soberania, para mostrar a sua onipotência, para mostrar à família que agrada a Ele, que Ele é Deus. Olha só o versículo de número 6. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, no nascer do sol, lá onde nasce, ou no pôr do sol, lá onde se põe, de ponta a ponta, Deus vai fazendo milagre. Ou seja, no romper da manhã, Ele começa fazendo milagre. Ao cair da aurora, Ele vai fazendo milagre. Segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, Ele vai realizando milagres em nossas vidas. Ou seja, em todo o dia e todos os dias e todas as semanas e todos os meses, Ele vai fazendo milagres na sua vida, na minha família e principalmente na família que agrada a Deus. E aí, querido, mais um benefício a gente percebe lá no versículo 7 para a família que agrada a Deus. Olha só, para uma família que agrada a Deus, Ele faz todas as coisas. Pela limitação que temos, eu, de você, que está participando, se alimentando, adorando ao Senhor com esta mensagem e com diversas mensagens que tem nesse canal, você sabe muito bem, querido, de que esse Deus ele faz diversas coisas. Não existe limitação para esse Deus. Não existe barreira para esse Deus. E Ele sim pode todas as coisas. O versículo 7 diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. É Deus que fez eu e fez você. Foi Deus que nos fez. Então Ele faz todas as coisas. Tudo que você pode contemplar, todas as coisas que você pode ouvir, ver, sentir, desfrutar, foi Deus que fez. Então, se é Ele que fez, Ele pode fazer muito mais. Você percebe que se Deus fez todas essas coisas, se Deus fez inclusive você, e nós, eu e você estamos até aqui, e nós olhando para a retaguarda, olhando para trás, a gente vê várias coisas que Ele fez. Olhando ao nosso redor também, a gente vê mares, florestas, ruas, rios, arranha-céus, enfim, desertos, muitas coisas, estrelas quando a gente olha para o céu, lua, astros, tudo foi feito por Deus. Então, se Ele poderoso para fazer todas estas coisas, imagine para atender e atentar para um pedido, para uma necessidade que você apresenta para esse Deus. Sem sombra de dúvida, meu querido, minha querida, que Ele vai fazer muito mais. E diz a palavra que é vontade dEle saber que o seu servo, saber que a sua serva está caminhando, está bem, está caminhando a passos largos, rumo ao seu objetivo, rumo ao seu sucesso, percebendo que cada passo é Deus que está te sustentando. Por isso, Ele pode sim todas as coisas. Então, querido, não sei qual é a necessidade que se apresenta, ou qual é a necessidade que se questiona ou que se deseja, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E aí, querido, eu já parto para a conclusão dessa minha fala, onde eu
declaro que esse Deus, ele, sabendo que ele pode todas as coisas, é mediante o exercício da nossa fé. A palavra de Deus, tanto esse texto que nós lemos, quanto em vários outros textos, desde Gênesis a Apocalipse, nos mostra, sim, que são palavras escritas por homens. Mas quando nós cremos nestas palavras, elas se materializam, elas tomam forma. Nós conseguimos tocar nelas, ainda que seja pela fé. E no futuro próximo, no tempo de Deus, a gente consegue desfrutar de tudo aquilo que nós, pela fé, pedimos a esse Deus que pode todas as coisas. Então, querido, apresente a Deus sim a sua vida, apresente a Deus sim a sua necessidade, apresente a Deus sim a sua família. Como nós falamos, como eu falei, o tema é a família, que é um bem precioso para esse Deus. E uma palavra-chave para mim, uma palavra de efeito para esta mensagem nossa, diz o seguinte: para uma família que agrada a Deus, há diversos benefícios. Para uma família que agrada a Deus, há diversos benefícios. Aqui eu citei alguns, mas a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse apresenta muitos outros. Porquanto, eu convido você, querido, a ativar o sininho, né? Fazer parte desta grande família e desfrutar, como diz o nosso querido pastor Carlos Guerra, ou melhor, desfrute sem moderação desta palavra, das palavras que tem nesse canal, que está à sua inteira disposição. Querido, até a próxima. Querendo Deus, nós estaremos aqui para louvar, bendizer e engrandecer ao Senhor. Então, promova, invista de maneira intencional na sua família, para que esta família possa então agradar ao Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, querido. Até a próxima, querendo Deus.